Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, deixa o Pai, olha o que deu. A minha parte que me cabe na herança. Fui com tudo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, não é verdade. Que bonito! É do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, e me cura por amor. Toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me cura. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Eu gosto muito de juntar essas duas músicas porque eu acho que são dois personagens muito parecidos. O filho pródigo, Zaqueu. Filho pródigo numa condição extremamente desfavorável. Você sabe que no Evangelho, um filho, naquele tempo, um filho pedir ao pai a herança era a maior humilhação que um pai podia receber. Porque uma herança a gente só recebe depois que o outro está morto, não é assim? Então, para ele, naquele momento, pedir a herança ao pai era como se ele dissesse: meu pai, a partir de hoje isso não existe mais para mim. Ele vai embora, faz uma experiência extremamente desastrosa, gasta tudo o que era material, tudo aquilo que na herança ele tinha, tudo que materialmente a herança dele podia dar, ele gastou. E ele viveu o amargo de uma decisão, de uma escolha que foi infeliz para ele. Ele não estava feliz com a escolha que tinha feito. Ele precisa ter coragem de dizer a ele mesmo que ele tinha errado. Zaqueu a mesma coisa. Um homem absolutamente infeliz com as escolhas que havia feito. Interessante isso, né? Interessante você prestar atenção na vida que você leva, nas escolhas que você está fazendo hoje. Mais cedo ou mais tarde a fatura chega. Sempre digo isso, minha gente. A sabedoria consiste em você ter consciência do momento presente. Não adianta a gente ficar pensando no que a gente deixou de fazer, não adianta a gente ficar julgando o nosso olhar sobre o passado, que já não existe mais, que é apenas uma lembrança. Como hoje eu convoco o meu passado. É impossível vir à minha terra, adentrar um lugar que foi tão importante na construção da minha vida, sem eu ter um contato imediato com tudo aquilo que eu fui. Mas aquilo que eu fui não pode ser determinante para aquilo que eu posso ser hoje.
A maior sabedoria que a gente pode ter na vida é administrar o passado. Permitir que ele dure o tempo certo, o tempo do aprendizado. Na vida de Zaqueu, ele estava fazendo a administração infeliz de um tempo que não tinha valido a pena. Por isso esse homem estava escondido na árvore. Por isso ele tinha vergonha de descer da árvore, encarar a sociedade e olhar nos olhos de Jesus. Sabe por quê? Zaqueu conhecia bem o poder hipócrita da religião do seu tempo. Não é muito diferente dos nossos, não. Dos nossos dias. A hipocrisia religiosa, minha gente, é a pior de todas as hipocrisias. Porque a gente coloca um mantinho de santidade sobre nós e a gente se sente no direito de apontar os pecados dos outros. Cruel isso. Às vezes eu fico pensando que nós, quando nós jogamos pedra naquele que errou, é uma maneira que a gente tem de jogar pedra em nós mesmos. Sabe, de nós fazermos doer no outro aquilo que dói em nós. E porque nos falta humanidade o suficiente, a gente não tem coragem de assumir isso. Por que eu te rejeito tanto? Porque eu não suporto ver você refletindo aquilo que eu sou. Por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com aquela pessoa? Preste atenção. É porque você é parecido com ela. Ela é reflexo para você. Se nós tivéssemos a honestidade de olhar para o outro e identificar as mesmas dores que doem em nós, talvez a gente tivesse um pouco mais de misericórdia. Talvez a gente descesse desse salto de arrogância que muitas vezes, em nome da religião, a gente coloca, que a gente se sente o bom da boca, a gente se sente o bonitão, o mais santo, o mais organizado. Não. Zaqueu vivia justamente as consequências de uma religião que julgava fora quem tinha defeitos. Nunca ouvi falar isso. Que religião pode ser honesta julgando fora os que têm defeitos? Que religião pode transformar o coração do mundo a partir de um elitismo que dispensa o outro porque tem defeito? Você já imaginou se você fosse jogar fora da sua vida as pessoas só porque elas têm defeito? Não. Os dois estavam na mesma situação. Erraram na vida, viveram as consequências infelizes de suas escolhas e precisavam dar um jeito. O filho, ele só se recupera quando ele começa a prestar atenção que depois de ter gasto todo o dinheiro, ele ainda não tinha gastado uma coisa: a filiação dele. Tinha errado muito na vida, tinha gastado todo o dinheiro do pai, mas ele não tinha gastado ainda, dentro do coração dele, essa filiação que unia ao pai. Então ele resolve voltar como empregado. Eu vou voltar para lá, porque eu tenho certeza que o meu pai me receberá e ele me tratará como um empregado. E viver lá como um empregado é muito melhor do que ter a vida que eu estou tendo hoje aqui. Foi assim que ele voltou. Foi assim que ele voltou. Foi assim que ele quis voltar para casa. Acreditando que ao olhar nos olhos do pai, o pai reconheceria nele o filho que um dia tinha ido embora. Eu não sei quanto tempo se passou. O que eu sei é que as escolhas pesavam duramente dentro dele. E ele vai. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou. Naquele momento ele descobre a frase mais feliz que um ser humano pode descobrir: aqui é o meu lugar. Minha gente, não adianta nada você ganhar o mundo se você perder o seu lugar. Não adianta nada você ganhar muita coisa pelo mundo afora se você perde o direito de se reconhecer naqueles que você ama. O que aconteceu com aquele menino foi justamente isso. Depois de ter perdido todo o dinheiro, ele descobriu que o que realmente o tornava rico não era aquilo que o pai havia dado, que ele pudesse colocar no banco se fosse hoje. Não. O que nos enriquece não é o dinheiro que a gente tem, é o amor que a gente ama. O que nos enriquece não é o dinheiro que a gente tem, é o amor que a gente ama. Foi quando ele voltou, quando ele teve a oportunidade de olhar nos olhos dele, do pai, e descobrir que nada havia mudado dentro dele.
Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu um abraço mal que eu fiz. Já passou por isso? Você precisa confessar algo muito ruim e de repente o outro te dispensa da confissão. Quando o outro te abraça e te envolve de um jeito que todo pecado é perdoado naquela hora. Minha gente, nada pode ser mais reconfortante do que a gente ser abraçado no momento que a gente não merece ser. Nada pode ser mais reconfortante ao coração humano que receber um abrigo no momento em que nós estamos merecendo desabrigo. É isso que converte um coração. Se uma religião quiser ser profundamente transformadora nas estruturas do mundo, ela terá que compreender as lições da misericórdia, que é justamente amar quando o outro não merece ser amado. Se a gente quiser compreender a religião mais profunda, mais eficaz que um ser humano pode ter, que é justamente construir vínculos, religare quer dizer isso, ligar, estabelecer as pontas, não permitir que fiquem rupturas. É você estabelecer com o outro um vínculo que te deixa religioso com ele. Não no sentido de ser um carola que não sai de dentro da igreja. Não estou falando dessa religião. Isso é um luxo que a gente pode viver depois. A religião que mais nos falta, minha gente, não é a das igrejas, não é a das catedrais. A religião que mais nos falta é a de casa. É quando você olha nos olhos das pessoas e você percebe que existe um cordão tênue ligando a gente. Quando você olha para aquele que está ao seu lado e você percebe, ele me pertence, eu pertenço a ele. E não há nada que a gente possa fazer na nossa vida que modifique isso. Não há nenhum erro que a gente possa cometer que arranque esse poder religioso que nos une. Eu não estou falando de sangue familiar somente não, viu? Eu estou falando toda vez que você descobre alguém na vida de quem a sua alma é parente. Sim. De vez em quando a vida nos surpreende assim. Eu gosto de dizer, a amizade é um encontro de almas que se reverenciam, que se respeitam. Quando você percebe que o outro mora dentro de você, quando você percebe que o outro não apenas passou pela sua vida, o outro ficou em você com uma memória irrenunciável que te enriquece, que cada vez que você se recorda, ainda que você não tenha o direito de conviver com ele mais, a simples recordação que o outro te traz, do bom que ele te promoveu, do bem que ele fez em você, já é o suficiente para você dizer, fui religioso um dia na minha vida, porque soube estabelecer um vínculo que me fraternizou. Você nunca esquece na sua vida uma pessoa que te amou no momento que você não merecia ser amado. Você nunca será capaz de esquecer uma pessoa que entrou na sua vida pela porta da frente, pelo mais nobre dos sentimentos, que não é o amor perfeito, essa florzinha que a gente só conhece nos jardins. Não. É o amor da precariedade. Aquele que viu todos os defeitos que você tem, aquele que sondou com profundidade os seus limites e mesmo assim lhe disse, eu não sei viver sem você. Confiei em teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. E nada pode ser mais infeliz do que isso. Você ser a pessoa certa no lugar errado. Uma convicção de fé. A antropologia cristã nos diz que nós somos a pessoa certa. Deus não errou em você. Deus jamais erraria num filho seu. Tudo que Deus lhe deu era para lhe favorecer. Tudo aquilo que você recebeu humanamente, antropologicamente falando, é para que você pudesse chegar ao máximo de si mesmo. Isso é maravilhoso, minha gente. Ah, pai, mas eu nasci feio demais, não tem problema. Ah, pai, eu não nasci tão inteligente, não tem problema. Você vai descobrir com sabedoria que você vai administrando tudo aquilo que é limite em você e você vai potencializando aquilo que é bom. Deus não errou em nenhum de nós. Todos nós somos a pessoa certa. O grande problema é que por uma incapacidade de perceber o que estamos fazendo da nossa vida, a gente vai sendo a pessoa certa, andando pelo caminho errado, nas escolhas erradas, que vão dificultando o florescimento da gente. O que é a realização humana, minha gente? É o alinhavo delicado de situações que nos favorecem, que a gente vai escolhendo, que a gente vai percebendo.
Foi o que o filho pródigo fez naquele momento quando ele encontrou o pai dele. Meu Deus do céu, o que eu fiz longe deste homem? Eu perdi a minha herança, mas este homem está me dando o que realmente me enriquece, a sua paternidade. Zaqueu fez exatamente a mesma coisa quando desceu daquela árvore. Ele teve coragem de olhar nos olhos de um homem, de um Deus humanizado, que era capaz de enxergar o seu futuro. Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje eu vou ficar na sua casa. Eu acho fantástico isso. Jesus cheio de beata ao lado dele. Jesus, hoje não está lá em casa hoje. Fiz um quibe que é um espetáculo. Cheio de gente religiosa, bonitinha, com a vida toda organizada, querendo levar ele para casa. E ele escolhe ficar na casa de um ladrão, um safado, sem vergonha. Se você continuar colocando os adjetivos, você faz uma música sertaneja. Essa sertaneja de raiz é fácil, de raiz não, de universitário, né? Safado, sem vergonha, você vai juntando. As características de muito namorado que já arrumou pela vida. Jesus escolhe ficar na casa de um sem vergonha. Aliás, dá uma olhadinha nas pessoas que Jesus escolheu para ficar ao lado dele. Puta. Sim. Madalena é uma delas. Devia ter um monte. Que as amigas de Madalena, depois que ficaram sabendo o que Jesus fez na vida dela, é tudo corrido atrás de Jesus. Não eram amadas. Não conheciam a palavra respeito. Nunca tinham sido respeitadas por alguém. Minha gente, quando nós encontramos alguém que nos respeita, que puxa o que a gente tem de melhor na vida, a gente corre atrás. Queremos ser amigos, queremos ser ouvintes. Porque o mundo é cada vez mais pobre, sempre foi pobre de gente que possa nos promover para sermos melhores, de gente que seja capaz de pular o pecado que tanto fica transparente em nós e encontrar o coração que necessita de ajuda. Jesus era especialista em quebrar os muros do preconceito. Enquanto todo mundo só via uma prostituta em Madalena, Jesus via a mulher que Madalena poderia ser, que estava ali dentro, escondida dentro dela, e que não vinha à tona. Por quê? Por causa da vida de erros que levava. Era a mulher certa no lugar errado. E ele vai e puxa, como se pegasse um cordão fininho, tênue, numa cena emocionante, talvez uma das mais bonitas do Evangelho, que eu não me canso de descrevê-la. No meio de uma multidão que acusava Madalena, no meio de uma multidão que não tinha uma palavra bendita para dizer para ela, que gritava que ela merecia ser condenada. E veja bem, uma multidão legalmente amparada. Eles tinham o direito de julgar pedra e de matá-la, porque a lei de Moisés diz que se uma mulher é pega em adultério, ela deverá ser morta publicamente para servir de exemplo aos outros. Madalena, ouvindo os gritos dessa multidão que condenava, presta atenção num homem que olha diferente para ela. Fique imaginando o que é que ela viu nesse olhar. O que Jesus provocou nela quando olhou para ela, a ponto de calar a multidão e ela só prestar atenção no silêncio que ele fazia. Eu sempre gosto de dizer isso. O olhar, o silêncio do olhar, é a comunicação mais perfeita que um ser humano pode oferecer ao outro, porque não tem equívocos. Uma palavra você pode entender errado. Você tem o direito de me dizer: Padre Fábio, eu não entendi uma só palavra que você me disse. Eu posso ser enjoado, falar difícil, ou posso mentir, mas você jamais vai poder me dizer: Padre, eu não entendi o jeito como você me olhou. Não existe equívoco, minha gente. Quando você olha para alguém que chega diante de você, é a maior verdade que você pode oferecer a ela, é a sua palavra. Você sabe muito bem se você está sendo bem recebido ou não. Você chega naquela festa, a anfitriã, ai, que bom que você veio. Sei. O que nos acolhe não é a palavra, é o olhar. Jesus sabia disso. Eu, muitas vezes, eu não tenho tempo de dizer alguma coisa como padre, mas eu tenho a oportunidade de olhar. É o que há de mais sagrado na nossa vida, é a possibilidade que você tem de olhar alguém que precisa ser olhado. Às vezes seu filho não está precisando de uma palavra. Às vezes você diz demais, olha de menos. Às vezes você fala demais, olha de menos. Presta atenção em quem você ama.
Oferece um pouco o silêncio do seu olhar, contemple. Talvez você vai estabelecer com ele uma comunicação muito mais profunda do que todos os discursos moralistas que você já fez ao longo da sua vida. É um olhar só que às vezes é capaz de nos retirar do fundo, de trazer para fora o ser humano que nós podemos ser, mas que infelizmente a gente não se torna por causa dos erros que a gente vai cometendo. Foi o que Jesus ofereceu a ela, foi o que Jesus ofereceu a Zaqueu. Só depois ele disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Sabe, minha gente, não é fácil ser padre no mundo de hoje, sobretudo num mundo cada vez mais transformado pela hipocrisia religiosa que nos dificulta a experiência da misericórdia. Nós somos acusados o tempo todo de levianos, nós somos acusados de laxistas, um monte de coisa. Mas se tem uma coisa que na minha vida eu não abro mão, é de oferecer o Jesus das Escrituras, e não este Cristo transformado de acordo com as necessidades de um poder econômico, político e religioso, que o deixou muito pouco atraente àqueles que realmente precisam dele. Carrego com muito orgulho todos os fardos de ser padre nos dias de hoje, porque se tem uma coisa que eu não abro mão, é de fazer esse único milagre que me cabe. Eu não sou milagreiro. Quem dera eu pudesse curar o câncer de quem eu conheço, de quem passa pela minha vida. Quem me dera. Mas eu não abro mão da possibilidade de trazer para fora o ser humano que você pode ser. Para isso eu fiquei padre. Para isso, no dia 15 de dezembro de 2001, eu me deitei na Igreja Matriz São Vicente Ferre, e lá me levantei padre. Porque eu acredito na oportunidade de transformar a vida de uma pessoa. Eu acredito muito que quando nós apresentamos Deus de um jeito certo, quando nós colocamos essa pessoa diante de um Deus misericordioso, que nos faz assumir a nossa vergonha sem nenhum medo, porque Deus não tem problema com o nosso erro, quem tem somos nós. Deus não tem nenhuma dificuldade em nos perdoar, quem tem dificuldade em perdoar somos nós. Quem não se dá bem com o seu pecado é você. É você que não lida bem com as suas misérias, porque no dia que você aprender a colocar essas misérias para trabalharem a seu favor, você não imagina a grande obra que Deus poderá fazer em você. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ensina-me santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Às vezes a gente sai de casa iludido, né? Eu vou lá ajudar a Santa Casa, ver o Padre Fábio, tem muito tempo que eu não vejo ele. Nada. Não se iluda. Deus trouxe você aqui é para lhe recordar do valor que você tem. A Santa Casa que precisa ser restaurada é você. Aquela outra lá, Deus vai dar um jeito, a gente vai ajudar. Mas a Santa Casa que de fato precisa ser reerguida é o seu coração. É este lugar que não pode ser profanado. Quem precisa dar uma de mão detida na alma é você. Viu? Quem precisa recordar que tem valor, que Deus ama você, é você. Não se prenda ao seu passado, não se prenda aos seus erros. Não há absolutamente nada que você possa ter feito que modifique essa decisão de Deus por amar você. Padre, você está falando isso porque não me conhece. Sim, alguns eu conheço. Aliás, boa parte eu conheço. E é justamente por não saber a vida que você leva que hoje eu não tenho medo de dizer: Deus ama você. E se Ele pudesse estar em Formiga como hoje eu posso fisicamente, é na sua casa que Ele ficaria. Na sua casa que você ficaria. E quanto mais indigno você se sentir, maior será a possibilidade dele ser o seu hóspede. Olhe para os que Jesus escolheu: safado, sem vergonha, ladrão, puta.
Acho que a gente tem alguma chance nessa história. Olha ali para quem está do seu lado. Olha ali nessa pessoa. Diz assim para ela: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Diga para ela: Deus ainda não desistiu de você. Abraça essa pessoa. Deus ainda não desistiu de nós, minha gente. Não permita que os discursos preconceituosos expulsem você do lugar que você deve estar. Deus ainda não desistiu de você. Não há nada que você tenha feito na vida que modifique essa radical decisão de Deus de te amar, de te querer por perto. Por isso, canta comigo. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. pode ser mais forte. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina